é guerra, e guerra das grandes. Já traz ele para cá. Fernando Nakagawa, eu falei com você sobre esse assunto mais cedo, pela manhã. Olha, veio de dupla, o Sérgio Vale já chegou. Hein, Sérgio, quando eu falei com o Naka de manhã, era o Santander que estava no pau ali para tentar derrubar a recuperação judicial da Americanas. Aí agora veja o quê? Bradesco e Safra entraram na briga. O que mostra, bom, daqui a pouco, se tiver crédito com o Itaú para vencer, vai entrar o outro. Porque o que mostra é o seguinte, os bancões entraram na briga. E aí virou uma briga de, tipo, 2 Golias, assim, não tem um Davizinho para jogar uma pedra no olho desses gigantes. Só tem gente grande. Nakagawa vai para outro patamar a crise, né? Aparentemente, a gente está vendo uma reação dos bancos, Dani, que não devem ter gostado nada daquela carta que foi divulgada pelos 3 principais sócios da Americanas no domingo à noite, em que eles dizem, olha, a gente foi pego de surpresa, esse rombo a gente não percebeu, a gente não compactua com nenhum tipo de manobra contábil e mais, eles apontam um pouco para os bancos. Eu vou citar aqui um trecho da carta. Eles diziam que eles contavam com uma das maiores, mais conceituadas empresas de auditoria do mundo, a PwC. Ela, por sua vez, fez uso regular de cartas de circularização, utilizadas para confirmar informações contábeis com fontes externas, incluindo os bancos. Nem as instituições financeiras, nem a PwC jamais denunciaram qualquer irregularidade. Aí o que aconteceu? Nas últimas horas a gente teve o Safra e o Santander solicitando a suspensão da recuperação judicial. O pedido do Safra já foi derrubado pela Justiça. Aí a gente teve antes BTG e BV, Banco Votorantim, pedindo devolução de recursos que tinham sido transferidos automaticamente para essas contas, como pagamento de dívidas da Americanas. E a gente também teve um movimento um pouco mais discreto do Itaú e do Bradesco suspendendo linhas. O Itaú já está na briga. Já estão todos na briga. Suspendendo o acesso a linhas de que eles tinham ali e por sistema conseguiam. Se quiser pegar empréstimo, não tem mais. Exatamente. E ontem, outro movimento muito importante, Dani, o BNDES, que tem créditos de 2 bilhões e 400 milhões de reais com a Americanas, começou a execução de fianças bancárias do... Português, Nakagawa, português. Pediu a execução de garantias. Pegou ali quem é o fiador da sua dívida, Americanas. Meu bem querido, temos anéis, joias, apartamentos, coisas do tipo em seu nome. Porque são 2 bilhões e 400 milhões de reais em dívidas. Então, aparentemente, os bancos estão reagindo ali, tentando tirar ali alguma coisa antes nesse processo de recuperação judicial, que deve ser muito longo. E aí, o último movimento, o último golpe que a Americana sofreu nas últimas horas foi a Vibra, a ex-BR Distribuidora, que anunciou para o mercado na noite de ontem que está suspensa, está interrompida a parceria que eles tinham entre Americanas com as lojas local e a BR Mania, que estavam criando um grande grupo de lojas de conveniência chamada Vem Conveniência. E segundo a Vibra, este negócio está sendo desfeito a partir de agora, diante da situação da Americanas. E este negócio que poderia ser vendido, em tese, pela Americanas, não vai mais poder, porque a BR Distribuidora, a atual Vibra, disse tchau, tchau, Americanas, eu não quero continuar seu sócio. Então, Naka, calma, dá para falar que é uma reação em bloco. Primeiro porque, assim, a diversidade bancária no Brasil, ela é pouca. Então, essa é uma mesa muito pequena. E cabe, assim, numa boa sala de jantar, cabem todos eles sem grande esforço. É uma mesa que você senta ali no máximo 15 pessoas e você tem todo o sistema grosso bancário no Brasil, está coberto. E há uma reação blocada. Porque isso tem uma sinalização de day after. Eu não sei quão pior em um mercado, a Ibovespa parou de negociar a ação da Americana, né? Não, tá negociando, tá fora do Ibovespa, mas a ação continua lá. Inclusive, hoje tá até subindo um pouquinho. Assim. Eu não sei se tem como piorar a situação, mas a sinalização que se tem é de litígio.
litígio da pesada. Assim, o que acho que dá para falar dos bancos é que os bancos, à sua maneira, decidiram reagir nesta situação de problema da Americanas. Alguns bancos reagiram mais assertivamente, outros menos. O problema desta treta entre bancos e uma empresa de varejo é que varejo precisa de uma coisa que os bancos têm: capital de giro. Eles precisam de dinheiro. E se há uma briga entre as duas partes, eu não sei o dia de amanhã da Americanas. Ninguém sabe. Sérgio, aí tem duas perguntas, porque eu já estou querendo o quê? Fazer o Sérgio popular no Twitter. Coitado, a pior rede social que existe. Sérgio, é fraude ou não é fraude? Tem fraude ou não tem fraude? Porque, assim, o quanto essa indagação a respeito de uma atuação, no mínimo, complacente, né? Que fecha os olhos há uma série de indícios que vieram. Então, por exemplo, as reportagens da imprensa da CNN mostram que houve pagamento de dividendos muito acima para os acionistas da Americanas do que você tem para outras representantes grandes, inclusive do setor do varejo. Há uma série de indícios que engrossam a ideia de que pode ter havido deliberadamente ou, no mínimo, por omissão grave, que no direito empresarial, é muito bem caracterizado, que é uma omissão grave, né? É aquela em que você, ao deixar de agir, causa um prejuízo que você deveria estar ligado antes de ficar quieto. Começou-se a se tratar da discussão, fraudaram ou não fraudaram o caixa da Americanas, né? E em que medida essa discussão pode estar alimentando essa reação? E aí também, claro, sua pergunta é fácil, o Nakagawa fala, olha, sem crédito eu não sei o que é o dia seguinte da Americanas. Isso pode se tornar um problema sistêmico para varejo pelo alcance que a Americanas, a capilaridade que a Americanas tem no Brasil, Sérgio? Olha, Dani, a omissão é clara e evidente que a gente está vendo e, de fato, tem uma cara mais do que explícita de fraude, só que a gente não sabe exatamente quem fez, o que aconteceu exatamente, né? Quais são as partes exatamente envolvidas nessa situação. Vai ser uma investigação extremamente longa, a gente não está falando de uma varejista qualquer no Brasil, ela tem um peso muito grande em termos de contratação, em termos de emprego, em termos de impacto na economia como um todo. Não dá para desconsiderar, por exemplo, se de fato a gente tiver uma recuperação judicial e no final desse processo as Americanas virem pó, desapareçam, tenham só eventualmente a marca e você tem que desfazer de todos os ativos que a gente tem hoje, seja incorporado em outras empresas, mas de qualquer maneira desapareça as Americanas como tem hoje, a gente pode ter um impacto no próprio crescimento esse ano, tá? Então, assim, a gente pode ter uma desaceleração de crescimento esse ano por conta do impacto que pode ter das Americanas e se ficar só nas Americanas, porque de fato a gente começar a descobrir que pode ter alguma outra empresa envolvida, né, que tenha uma situação parecida, né, que tenha feito coisas parecidas como é o caso da Americanas, a gente pode ter essa situação ficando ainda mais agravada. Então, assim, esse processo vai ser longo, não, a gente não está falando de valores pequenos, comparado com outros casos que a gente teve no passado, é diferente que a Americanas tem um peso grande dentro do varejo e dentro da economia como um todo. Então, no final, um crescimento econômico esse ano que já era magro, Dani e Naka, pode ficar ainda mais atingido por isso que está acontecendo com as Americanas agora. Para fazer mais uma indagação aqui, Sérgio, achei que você foi muito assertivo, né? Quanto desse processo de entender exatamente, né? Você me diz assim, a omissão está muito claro que teve e tem cara de fraude, a gente não entende ainda quem, quando, onde e por quê. A investigação vai ter que mostrar. Quanto esse desfecho, esse caminho, pode implicar nesse trio de acionistas majoritários que tem uma série de outros negócios, né? Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é se há um risco de contágio para além do que você já está trazendo pelo porte da Americanas, o Brasil pode crescer menos se ela quebra de vez. Não está claro ainda, Dani, o que pode ser um impacto de forma generalizada. A gente está falando, por enquanto, no impacto que está localizado nas Americanas, que a gente ainda não sabe os culpados. Né? A hora que a gente tiver um pouco mais de clareza disso e, eventualmente, culpados aparecendo, o que pode ser impactado? Vai ser a empresa de auditoria? Vão ser só os funcionários da diretoria da empresa? Vão ser os acionistas majoritários? Enfim, quando a gente tiver mais clareza do que está acontecendo, a gente pode aumentar o impacto do que a gente está vendo até agora. Mas eu acho difícil, Dani Naka, pelo tamanho da empresa, pelo significado das Americanas, pelo impacto que ela tem em termos de vendas, de faturamento, de empregos na economia, que a gente não vai sofrer algum
impacto no PIB como um todo esse ano. Tende a ter, mesmo que seja pequeno, talvez 0,2 ponto percentual no máximo, mas vai ter algum impacto por conta do que está acontecendo agora. Naca, quer fechar? Não, eu acho que observar até onde vai a crise e o risco de contaminação para as cadeias de produção é algo importante. Sérgio, você acha pior o impacto nas cadeias de produção ou no sistema bancário? Nos dois lados, Naca, né? Porque no sistema bancário você fica com os bancos também com dificuldade no seu balanço por conta do que aconteceu, a gente não está falando de valores pequenos no final, e tem uma cadeia de distribuição de insumos para as americanas que é gigantesca, é uma das maiores do país. Então a gente está falando de uma cadeia inteira para frente e para trás que vai ser afetada, que tem impactos econômicos que não são triviais. Esse janeiro está difícil, né, gente? Começou com tudo que a gente viu na política e está terminando com essa questão das americanas, que é uma situação dramática, quase inédita, com o que a gente viu acontecer no Brasil, no passado no Brasil, em termos de outras fraudes que a gente teve. E que estão tratando, infelizmente, tudo virou política, né? Então, assim, estão tentando passar pano para americanas, dizendo, quando o Naca, né, fala, olha, oxalá não seja o caminho da falência, porque são aí, só para falar de empregos, 100 mil empregos diretos e indiretos. Não, porque estão passando pano porque é rico, porque se for... Não tem nada a ver, né? O que o Sérgio está ajudando a gente a ter dimensão cara, o tamanho que ela tem é tão grande, o tamanho da confusão que se descobriu é tão grande que isso vai ter um efeito no crescimento econômico, se quebra, se a derrocada é geral. Compromete o crescimento econômico do primeiro ano do governo Lula, compromete o sistema de crédito do Brasil, porque os bancos vão ter dificuldade para colocar o débito que não vai ser pago nos seus balanços, então a rede bancária, olha o tamanho do alcance. Sem falar nas outras redes, quando ele fala, né, para frente e para trás, nas outras cadeias de produção, tipo o chocolate. Se a Americanas fecha amanhã, boa parte dos produtores de chocolate para Páscoa, é real, isso não é brincadeira, não tem onde escoar produto. É muito louco. Esse é o tamanho da buraqueira que a gente está metido. E aí, Sérgio, para fechar, você fala, é inédito o que a gente está vendo no Brasil e nesses termos hoje, também impõe o desafio da punição, né? Porque, assim, se fosse nos Estados Unidos, estava todo mundo preso. Marromeno, né, Amore? Guardadas as devidas proporções, quando tem o crack de 2008, né, que os bancões lá estouram a bolha imobiliária, guardadas as devidas proporções, né? Muita gente achava que o governo vai para cima. Não, o estrago é tão grande que o Obama, né, foi lá e toma aqui, ó, o tesouro cobre o rombo e vamos entender o que aconteceu, mas vamos tentar respirar, tirar a cabeça da água nesse momento. Aqui não tem tesouro para cobrir o rombo. No final, a conta vai vir para o consumidor de alguma forma, vai ser repassada de alguma forma via sistema financeiro, via os fornecedores, né? E via o consumidor que utilizava as americanas para comprar e eventualmente vai ter que usar outro lugar, eventualmente mais caro. Enfim, a conta fica mais cara para todo mundo. A questão que você coloca, Dani, que é correta e precisa ter o desfecho, é de que tem que haver punição. O que aconteceu não foi pequeno, os valores envolvidos não são pequenos, aparentemente foi um processo longo que aconteceu. A gente já viu outros casos de fraude que aconteceram no Brasil no passado recente e que a gente precisa, de fato, a partir de agora, colocar um ponto de investigação via CVM, via Justiça, para que isso não aconteça de novo, né? Que as americanas sejam um case para encerrar de vez esses processos que a gente viu acontecer nos últimos anos no país. Dava para fazer um jornal inteiro só de americanas, porque quando o Sérgio cita CVM, eu já tenho vontade de falar sobre as críticas que estão sendo feitas à CVM e que foram muitas, né? Tipo assim, a CVM vem tendo uma atuação muito questionada desde Petrobras, quando o presidente da República ia lá e falava, vai baixar o preço, tem que baixar o preço. E no dia seguinte, né, miraculosamente, acontecia uma mudança, não sei o quê, e cortava do diesel, tira, não sei o quê. E as pessoas indagavam, né, cadê a CVM? Para ver se isso está sendo política de estatal ou se está sendo política partidária eleitoral, né? Desde aí até Americanas, né? Que você olha e fala, ninguém viu isso, né? Você contrata a PwC, né? PricewaterhouseCoopers, é isso, Naca? Sim. Né? A PwC e aprova, e de repente aparece um pequeno buraco de 20 a 43 bilhões, brabeira. Mas, enfim, a gente volta com esse assunto todos os dias e, se Deus quiser e Ele quer, e o Sérgio é boa gente, vem também aqui sempre para nos ajudar a ter essa visão mais macro. Pode ser, Naquita?
Combinadíssimo. Fechado, então. Sérgio, brigadão, tá, querido? Até a próxima. Até a próxima, pessoal.